vamos ampliar nossos conhecimentos sobre os conceitos de frase, oração e período e diferenciar frase de oração. Para isso, vamos começar analisando um parágrafo. Esse parágrafo foi retirado da obra Nas Ruas do Brás, de Drauzio Varela. Esse parágrafo foi composto por quantos períodos? Quantos períodos tem aqui? O período sempre começa com letra maiúscula e vai até o ponto. Aqui temos o primeiro período. Embora o Brás fosse um bairro de operários imigrantes, eram visíveis os contrastes culturais. Aqui temos um período composto, porque temos duas orações. E por que temos duas orações? Porque temos dois verbos. O verbo fosse e eram. O segundo período começa com letra maiúscula e vai até o ponto. No Lago da Concórdia havia um teatro grande que acabou destruído, o Colombo. Aqui o período é composto porque temos duas orações. Observe, dois verbos, duas orações. Temos aqui o verbo haver e a locução verbal acabou destruído. Observe que cada período inicia com letra maiúscula e vai até o ponto. O terceiro período, ali cantaram os maiores tenores da época, Tito Chipa e Caruso. Aqui o período é simples, porque só temos um verbo, o verbo cantar. Se só tem um verbo, só temos uma oração. E no quarto e último período do parágrafo, temos diversas companhias italianas de óperas e balés internacionais se apresentaram em seu palco. É um período simples, porque temos apenas uma oração. Perceberam? Este parágrafo foi formado por 4 períodos. Período é uma frase organizada em oração ou orações. Começa com a inicial maiúscula e vai até o ponto final. Pode ter uma ou mais orações. Podemos ter período simples, que é o período com uma única oração, e período composto, quando temos mais de uma oração. Vamos relembrar os conceitos de frase, oração e período. A frase é um enunciado de sentido completo. A frase pode ter ou pode não ter um verbo. Quando ela tem verbo, é uma frase nominal, sem verbo. Quando ela tem verbo, é chamada de frase verbal, com verbo. Veja os exemplos: frase nominal e frase verbal. A oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Quase toda oração possui um sujeito, mas é fundamental que haja um predicado. Observe os exemplos. O período trata-se de frases formadas por uma ou mais orações e possui um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O período simples é formado por apenas uma oração, ou seja, possui apenas um verbo. E o período composto é formado por 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. As orações podem ser
absolutas, coordenadas ou subordinadas. Oração absoluta é quando há apenas uma oração, ou seja, o período é simples, formado por apenas um verbo. A oração coordenada é quando o período é composto, ou seja, há mais de uma oração. Mas as orações são independentes, não precisando das outras para fazer sentido. No exemplo aqui, acordei cedo e levei meu cachorro para passear. Acordei cedo, primeira oração, levei meu cachorro para passear, segunda oração. Elas podem existir independente uma da outra. Na oração subordinada, o período também é composto, mas exerce função sintática em relação à oração principal, ou seja, depende da oração principal para ter um sentido completo. Por isso, ela é subordinada à oração principal. Observe o exemplo. Vamos ao zoológico, oração principal. Desde que não chova, oração subordinada, que depende da principal para ter sentido. Nesta tabela, você pode observar que as 3 primeiras orações só podem ser classificadas como frase. Frase nominal, porque não tem verbo. A quarta, ela pode ser classificada em frase, oração e período simples, porque tem um verbo. Então, a frase verbal, que eu posso chamar de oração ou período simples. A quinta frase é um período composto, porque temos mais de um verbo. Temos aqui 2 locuções verbais. Estou estudando, o verbo sei, e a locução verbal vou fazer. Lembre-se, locução verbal é formado por um verbo auxiliar mais um verbo principal, que virá no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Veja os exemplos. Vão realizar. Vão, verbo auxiliar, mais realizar, verbo no infinitivo. Estão realizando. Estão, verbo auxiliar, mais realizando no gerúndio. Tem realizado. Tem, verbo auxiliar, mais o particípio realizado. O primeiro é flexionado e o segundo fica na sua forma nominal, ou seja, no infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui temos um mapa mental de toda a aula sobre frase, oração e período. Resumindo, frase é um enunciado de sentido completo que pode ou não apresentar verbo. Oração é um enunciado que, necessariamente, apresenta um verbo ou uma locução verbal. E período é a organização da frase em uma ou mais orações. Então, podemos concluir que nem toda frase é uma oração, mas toda oração sempre será uma frase. Aprendeu? Então coloque nos comentários uma oração e uma frase nominal.